Nós sabemos que os evangelhos, cada um leva o nome daquele que escreveu. Mateus, Levi ou Mateus que escreveu. Marcos, foi Marcos que escreveu. Lucas, Lucas e João, João. Cada um dos evangelhos que significa boas novas, todos os 4 evangelhos falam acerca de Jesus. E cada um destes homens falaram de Jesus sobre um ponto de vista. Sobre um ponto de vista. Exemplo, alguém que vai fazer uma biografia de uma pessoa importante, ele pode fazer 4 biografias. Alguém pode tomar uma pessoa e fazer a biografia dele como chefe de casa, chefe de família, pai de família, falar daquela pessoa sobre a visão familiar, o aspecto familiar. Outra pessoa pode, outro escritor pode fazer uma biografia da mesma pessoa, falando sobre a profissão dele, ele como um excelente médico, um exemplo. E outro pode fazer outro apanhado e fazer uma biografia dele na outra atividade que ele tem, e assim sucessivamente. Da mesma forma foi com as boas novas de Deus. Mateus escreve para falar de Jesus, dele como o rei dos judeus. Rei dos judeus. E quando você observa no Evangelho de Mateus, a genealogia vai dizer que Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac e por aí vai. Ele traz uma linhagem real e claro, quando diz filho de Davi, fala por descendência. Marcos revela Jesus como o servo de Jeová, aquele que se fez homem e não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, lavando até os pés dos discípulos. Lucas revela Jesus como o filho do homem. Aí quando você observa na genealogia escrita por Lucas, aí você vai ver a linhagem dele terrena. Glória a Deus, diferente da linhagem de Mateus, bem diferente mesmo. E quando você chega no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, aí vai ver que João escreve, fala de Jesus como ele sendo o Filho de Deus, o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito seria feito senão por ele. Então fala dele como Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todos os 4 revelam Jesus. Graças a Deus. E em suma, os evangelhos falam das boas novas de Cristo. Mas essa noite eu tomei Lucas para, no capítulo 18, os 8 primeiros versículos. Por favor, abra sua Bíblia e a mantenha aberta para uma reflexão. Disse-lhe Jesus uma parábola. Acharam? Lucas 18. Você em casa também, abra sua Bíblia. Glória a Deus, porque esta noite queremos trazer ao seu coração uma palavra poderosa. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. O juiz nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade
uma viúva que vinha ter com ele, a saber, o juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Juiz, viúva e adversário, ou inimigo. Ele, por algum tempo, a saber, o juiz, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, nem temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que, por fim, venha a molestar-me. Observe que aquela pobre mulher, sem recurso, sem marido, sem uma voz por ela, seguramente estava sendo injustiçada, oprimida, e certamente o seu inimigo era grande, era poderoso, e ela recorreu à justiça. Ela procurou resolver a sua causa com a pessoa certa, o juiz. Porém, aquele juiz nem temia a Deus e nem respeitava os homens. E ele não teve interesse algum em resolver a causa daquela mulher. Tecnicamente, ele estava prevaricando. Mas a mulher, irmãos, a Bíblia não diz quantas vezes, mas eu acredito que todos os dias ela estava lá. Seu juiz, doutor, e a minha causa? Doutor, e a minha causa? E o senhor não vai fazer nada? O senhor não representa a lei? O senhor não veste esta toga para fazer jus à posição que o senhor ocupa? E a Bíblia vai dizer que aquele juiz, por ser importunado tantas vezes, ele diz: o melhor que eu faço é resolver o problema desta mulher, porque para que ela não venha me molestar, ou seja, mais do que o que já tem feito. Aí no versículo 8, então disse o Senhor, fala Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Aí o Senhor, falando aos fariseus, eles considerem a posição tomada por este juiz. Ou seja, ele tinha a solução, mas não deu. Mas agora, pela persistência daquela mulher, ele diz: não, eu vou resolver o seu problema. Aí Jesus disse, versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você vai observar que os versículos 7 e 8 são perguntas feitas por Jesus, com base naquilo que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher, meus amados irmãos, trouxe para nós outros no Rio Largo hoje esse grande exemplo. Por isso Jesus diz: não fará Deus justiça
aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus aqui na terra? Somos nós. E esses escolhidos que ele está falando daqueles que clamam dia e noite, e embora pareça demorado em defendê-los. Ou seja, às vezes vivemos determinados momentos ou situações onde nos encontramos debilitados, injustiçados, e procuramos de Deus uma solução, e nós não temos na hora que nós estamos procurando, ou pensamos não ter. Mas ele dá o exemplo daquela mulher. Ela procurou, o juiz não fez caso, ela foi de novo, o juiz não lhe atendeu, ela foi outra vez, e continuou indo até receber a sua bênção. Aí o Senhor diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, ele vai resolver o problema. Contudo, quando o Senhor ou o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? A solução do problema daquela mulher deu-se por conta de algo chamado persistência. Persistência vem do latim, que simboliza ou significa persistir ou insistir continuamente e com firmeza. Persistência vai além, meus amados irmãos, fala de perseverança, fala de insistência, fala de determinação, fala daquela pessoa que tem e quer ou precisa de algo e se agarra na fé e diz: eu vou buscar até receber. Eu lembro-me de, no começo da minha fé, quando eu aceitei a Jesus, a igreja aonde eu aceitei a Jesus não foi aquilo que eu estava esperando. Eu fiquei, porque a minha visão de crente era totalmente diferente. E quando eu aceito a Jesus, eu vi tantas coisas fora do lugar que eu não devia ter visto. E eu fiquei tão decepcionado, mas tão decepcionado mesmo, que eu que estava naquele afã, naquela alegria de algo novo e diferente, que eu sabia que era bom, mas agora estava decepcionado. E isso me enfraqueceu, e isso me desanimou. E eu pensei que não era assim. Glória a Deus. E eu disse: não vou mais ser crente, eu não vou mais para a igreja. Eu não disse para ninguém, eu disse para mim mesmo, porque por incrível que pareça, eu sou calado, eu sou quieto e eu sou tímido. Não parece, mas é. Glória a Deus. Então, o que aconteceu? Minha esposa, quando percebeu, ela ficou muito preocupada, porque a minha vida pregressa não era nada bom, e ela teve muito medo que eu voltasse à vida pregressa. E ela na igreja procurou um irmão por nome Paulo Jorge. Glória a Deus, foi o meu sirineu. E o Paulo Jorge foi um instrumento de Deus para a minha vida. E ele não veio para tecer nenhuma crítica, nem fez nenhum comentário, e não fez nenhuma pergunta relativa àquilo que estava acontecendo. Mas ele sabiamente foi da minha casa várias vezes, e ele disse: irmão, eu senti sua falta, você não foi para o culto, e eu vim lhe fazer esta visita. Começamos a conversar. Ele disse: eu quero falar de um assunto muito importante. E ele falou para mim acerca do batismo com o Espírito Santo e com fogo.
E eu perguntei, mas isso está na Bíblia? Ele disse, está. Eu digo, por quê? Na igreja nunca falaram sobre este assunto, se é tão importante assim como você está falando. Ele disse, olha, o irmão talvez não vai entender ou não esteja preparado para entender agora. Eu disse, não, mas pode falar. Ele disse, não, é porque a forma que a igreja acredita é diferente. Eles não acreditam da forma correta. Eles acreditam de uma outra maneira. É por isso que eles não ensinam. Porque é uma doutrina controvérsia para eles. Eu disse, mas é bíblico? Ele disse, é. Eu digo, você pode me mostrar isso na Bíblia? Ele disse, mostro. E ele começou a me mostrar os textos. Eu comecei a ler com ele. E eu comecei a me maravilhar com aquilo. Porque a Bíblia, ela é extraordinária. Ela é tremenda. É como se o próprio Deus falasse conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu sou apaixonado pelas Escrituras. E naquele momento, quando ele mostrou dezenas de versículos, eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, irmão Paulo, e nós podemos receber? Ele riu, disse, claro. Olha aqui. Aí mostrou lá em Atos dos Apóstolos, que é para nós também. Eu disse, então vamos pedir a Deus, vamos orar, vamos buscar. E oramos naquela noite, mas não aconteceu nada. Ele foi embora, mas a semente ficou no meu coração. E a partir daquele dia, todos os dias, eu pedi a Deus que Ele me batizasse com o Espírito Santo e com fogo. E quando o pastor, o senhor parou? Quando Ele me batizou. Eu fui persistente. Esta viúva, o segredo da vitória desta viúva foi a persistência. E a persistência é uma das principais características das pessoas que alcançam suas metas. Se você deseja alcançar suas metas, se você deseja ter os seus sonhos realizados, você precisa inegavelmente ser persistente. Glória a Deus. E ser persistente é algo que vai fazer toda a diferença na sua caminhada, na sua jornada como cristão. É a persistência que fará a diferença na sua vida. Aleluia. E esta atitude, ela certamente vai fazer toda a diferença, tanto para que você tenha sucesso, como você seja um fracasso, tanto para você ter vitória, quanto você ter derrota. Persistência. Se você for persistente, você terá sucesso. Se você quer ter sucesso, seja persistente. E se você não for ser persistente, você pode fracassar. Você vai ter vitória se você for persistente, e você não terá vitória ou terá derrota se você deixar de ser persistente. Lá em Hebreus, você vai ler no capítulo 11, versículos 4 a 40, que nós não vamos ler agora, você anota e depois vai ver em casa. Que todos aqueles que se tornaram heróis da fé, eles o foram porque eles foram persistentes. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o escritor diz: corramos com persistência, com perseverança, porque perseverança é persistência. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, estamos numa carreira que começou no Calvário, e a nossa carreira é a carreira para o céu, e nós precisamos ser persistentes. Sabe por quê? Porque existem os obstáculos na corrida, existem as dificuldades na corrida, existe cansaço, oh glória, mas você estabeleceu um alvo. Você que entregou sua vida para Jesus, o seu alvo na terra e no céu é Cristo, e o final desta corrida é no céu.
porque a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estamos na corrida para os céus. Mas escutem aqui, meus amados e queridos irmãos, não são poucos que estão nessa corrida, mas também não são poucos aqueles que desistiram, não são poucos aqueles que ficaram para trás, porque perderam a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai nos revelar em Hebreus capítulo 11 que esta corrida, ela tem que ser corrida pela fé. Essa corrida tem que você ver aquilo que os seus olhos não podem ver, mas acreditar. E em cima desta fé, você não pode desanimar, desistir, desestimular. Você precisa ser persistente. Cada obstáculo lhe dará uma oportunidade de você provar sua fé, seu amor, sua gratidão, sua predisposição de chegar no céu. Vocês lembram no Egito, quando o povo saiu debaixo de uma promessa, e a promessa era Canaã, mas os obstáculos foram muitos, mas eu quero mostrar só um: o obstáculo do Mar Vermelho. Quando eles viram o mar e olharam para trás, vinha Faraó, e aquele povo reclamou, murmurou, chorou, se lastimou, responsabilizou Moisés e disse: porventura não tinha no Egito cemitério para você nos tirar de lá, para nos matar aqui neste deserto? Glória a Deus. E eles, irmãos, choraram. Eles desejaram comer pepino. Não que pepino seja ruim, eu gosto, mas a vida inteira no pepino não dá certo. Por quê, meus amados irmãos? Porque eles perderam a esperança, deixaram de ser persistentes. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés continuou sendo persistente, e por conta da persistência o mar se abriu. A Bíblia vai falar, meus amados irmãos, que Abraão foi persistente desde a sua chamada, crendo. Ele saiu de onde morava para um lugar que ele nem sabia aonde ficava. Pela mesma fé, ele recebeu de Deus um filho por nome Isaque. E a Bíblia vai dizer que Isaque, meus amados irmãos, trouxe àquela família alegria. A Bíblia vai falar de Moisés, que rejeitou ser filho da filha de Faraó, porque ele aprendeu corretamente e foi persistente na sua fé. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, tantos outros que pela fé eles venceram reinos, apagaram força do fogo, mas foram persistentes. Eles continuaram a sua caminhada até chegar no lugar que Deus queria que ele chegasse. Aleluia. E nesta noite eu quero dizer aos amados irmãos que não desanime, que sejam persistentes, que nada, absolutamente nada, possa impedir a sua caminhada com Cristo para o céu. Muitas coisas já aconteceram e talvez outras piores hão de acontecer, mas você deve continuar a sua carreira olhando para Jesus Cristo, aleluia, autor e consumador da nossa fé. Eu quero dizer que muitas pessoas acreditam, que muitas pessoas pensam que não tem chances na vida, que não tem oportunidades. Mas eu quero te dizer que essas pessoas que não acreditam ter chances ou oportunidades na vida de vencer ou de crescer, é porque estas pessoas acreditam assim porque elas não são dotadas
de supercapacidade, de inteligências acima da média, porque alguém deu a ela ciência que as oportunidades e chances de ser vencedor na vida e galgar posição é somente para um grupo de privilegiados, de pessoas de alta capacidade de inteligência. Glória a Deus. E essas pessoas, por não ter aquele talento especial, elas não acreditam em si mesmas, não acreditam no futuro brilhante, não acreditam no seu sucesso, não acreditam na sua vitória. Escute, se você não acreditar em você mesmo, quem vai acreditar em você? Mas eu quero dizer nesta noite que você é filho de Deus, que você é príncipe, que Deus dá condição a você de chegar em porto seguro e dá condição a você de subir e de crescer na vida. E eu quero dizer que, na verdade, muitos gênios e pessoas muito talentosas nunca alcançaram sucessos. Não todas, mas um bom número de pessoas talentosas, de gênios, nunca alcançaram seus alvos exatamente porque lhe faltava persistência. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Eu estive pregando em algumas cidades em São Paulo, aonde os pastores presidentes daquelas igrejas eram nordestinos e não eram homens formados ou letrados ou de supercapacidade, mas eram homens muito abençoados e cheios do Espírito Santo de Deus e que foram persistentes. Eles chegaram em São Paulo e viu a necessidade de uma geração que não conhecia a Deus. E eles investiram na palavra, pregando o evangelho, e Deus, através deles, salvou muitas pessoas. E eles estabeleceram grandes templos e grandes igrejas. Por quê? Por uma só razão: eles foram persistentes. Então, se você deseja vencer, se você quer ter vitória, estabeleça um alvo e seja persistente. Faça como Gideão, faça como Daniel. Eles entraram como escravos, mas eles não entraram para ser escravos. Eles entraram com objetivos, com alvo. Eles estabeleceram alvos e eles foram persistentes. Glória a Deus. E eles batalharam na oração, porque é o nosso alvo aqui. Jesus fala esta parábola sobre o dever de orar, o dever de conversar com Ele, o dever de se relacionar com Ele, o dever de andar com Ele, o dever de comungar com Ele. E foi assim e é assim que funciona. Se você for persistente, estabeleça um alvo e diga: eu vou conseguir, eu posso. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escute, não importa aonde você está, o importante é com quem você está. Glória a Deus. Não importa o tipo de trabalho que você tem. Alguém jamais podia acreditar que euzinho que estou falando com você pudesse ser pastor de uma igreja no quilate da igreja do Rio Largo. Glória a Deus. Por quê? Porque a minha vida foi de muita luta e de muita dificuldade. Perdi meu pai muito cedo, e para sobreviver eu vendi picolé, eu vendi bolo. Eu era de 1001 utilidade, mas dentro de mim tinha uma semente viva, e eu dizia: eu vou vencer. Eu vou vencer. Com 13 anos eu entrei no mercado de trabalho, mas eu não entrei para perder.
Eu entrei para vencer. Eu entrei para crescer. Eu estabeleci alvo. Menino pobre do interior. Glória a Deus. Mas depois que atingi a maioridade, eu disse: essa cidade está pequena para mim. Eu preciso vencer. E era uma cidade grande, a maior do estado. Eu morava em Arapiraca. Eu disse: está pequena para mim, eu preciso vencer. Aí vim embora para Maceió. E vim para vencer. Oh, quem está querendo vencer? Quem está disposto a vencer? Então não é o tipo de trabalho que você faz. Não, Senhor. Você lembra de José? Entrou no Egito como escravo. Aleluia. Mas ele não entrou para ser escravo. Ele entrou para ser governador. Levante a mão se você está entendendo. Você pode alcançar um lugar melhor. Você pode alcançar um lugar no sol. Você pode alcançar um lugar nas estrelas. Para isto basta que você seja persistente. Aleluia. Escute, irmãos. Você que está aqui, você que está em casa, você pode alcançar mais da vida. Você pode ir além. Você pode. Glória a Deus. Primeiro, porque você é filho. Segundo, porque Deus acredita em você. Olhe para o seu lado e aponte para a pessoa mais próxima de você. Diga: Deus acredita em você. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, Deus acredita em você. Aleluia. Não diga palavras negativas, não diga que não pode. Escute, sabe aonde Paulo escreveu as cartas mais calorosas falando de alegria? Foi na prisão em Roma. Falou de alegria estando preso. Declarou: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece na cadeia. Aleluia. Escute. O importante não é onde você está, mas é com quem você está. Em primeiro lugar, deixe um sonho florescer no seu coração. Sonhe os sonhos de Deus. Deixe esses sonhos florescer no seu coração. Aleluia. Faça como José. José teve um sonho e ele acreditou naquele sonho. E por acreditar, ele compartilhou. Glória a Deus. Ele se alegrou e compartilhou o sonho com a sua família. Começou com os irmãos, depois para o pai, para a mãe. E isso tornou-se um problema para ele. Mas ele não podia deixar de glorificar a Deus pelo sonho. E ele não podia parar de sonhar. Mas como? Ele iria governar o mundo? Como ele ia governar o Egito? Um menino do campo. Glória a Deus. E uma zona agrícola, como? Glória a Deus. Um dia Deus me deu um sonho. E eu estava todo de branco. E eu levantava as mãos assim. E havia na minha frente uma grande multidão. Eu estava dando os primeiros passos na fé. E eu ri comigo mesmo. E eu disse: sou eu mesmo. Depois Deus me deu um outro sonho. E eu voava sobre os oceanos. E eu ri. Mas eu fiz como Maria, guardei.
E um dia, lá estava eu, acima só céu e embaixo só mar, e nada mais se podia ver, num jumbo com 600 pessoas, e eu estava passando para o outro lado do mundo para pregar o evangelho. É Deus. Deus acredita em você. Deixe, floresça com os sonhos de Deus. Em segundo lugar, não permita que as circunstâncias, não permita que as opiniões negativas dirijam a sua vida. Tem coisas que Deus nos mostra, e a gente, na nossa inocência e alegria, a gente vai compartilhar com os irmãos e com os amigos, e eles tiram aquela onda com a gente, né? Você está pensando que você é o quê? Queridos, escute, as circunstâncias não devem impedir o trabalhar de Deus em nossas vidas, na tua vida. Glória a Deus. A Bíblia vai mostrar um homem por nome Neemias, que recebe através de Anani uma notícia triste quando ele está em Suzã, a fortaleza. E Anani disse: olha, Neemias, a nossa cidade, os portões foram queimados a fogo e os muros foram derrubados. Neemias assentou, chorou e agiu. Porque não é só sentar, não é só chorar, é agir. E logo Neemias estava em Jerusalém para reconstruir os muros da cidade e colocar novos portões. Mas quando ele estava lá, apareceu 3 elementos que se opuseram e zombaram e perseguiram e quiseram impedir que a cidade fosse edificada. Mas Neemias não se deixou levar pelas circunstâncias. Escuta, irmão, quanto maior for a dificuldade na realização dos seus sonhos, quanto mais difícil for os projetos que você estabeleceu, pode ficar certo que Deus vai te dar vitória. Não se preocupe que Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem um plano para os seus filhos. E eu quero que nesta noite você descubra qual é o sonho que Deus te deu. Qual é o sonho que você tem? O que Deus plantou no seu coração. Acredite que Deus vai lhe ajudar a chegar lá. E para que você possa alcançar uma nova dimensão de vida, um novo lugar no futuro, você precisa seguramente de 3 coisas. A primeira é de uma visão. Você precisa enxergar este lugar, o lugar dos seus sonhos. Deixa eu dizer outra vez, que você não entendeu. Você precisa enxergar o lugar que você está sonhando. Glória a Deus. O nome disso é visão. E eu pergunto: aonde você deseja estar daqui a 1 ano? Ou quem sabe, aonde você deseja estar daqui a 5 anos? Ou quem sabe, daqui a 10 anos, aonde você sonha, aonde você quer estar? Se você não sonhar, se
se você não enxergar, se você não conseguir ver, certamente você não vai ter sucesso, não vai ter vitória. Por quê? Porque você não vai ser persistente. A Bíblia vai dizer que Moisés, sendo filho da filha de Faraó, certamente seria o próximo Faraó. Ele rejeitou tudo, porque ele tinha em vista algo melhor e mais importante. E ele fez uma escolha: eu prefiro ir para o deserto, ficar no meio do meu povo, no deserto e povo pobre, porque ele tinha em mente uma visão de algo maior. Aleluia, glória a Deus. Então, a primeira coisa é você ver, é você enxergar o teu futuro, o teu amanhã, o que você quer. Em segundo lugar, é buscar. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e buscar com fé, e buscar segundo a palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Escute, a persistência daquela pobre viúva deu-se porque ela tinha em mente: eu não vou continuar sendo oprimida, eu não vou continuar nesta situação, nesta condição, eu vou persistir até que o meu problema seja resolvido. Ela sonhava com a sua vitória. E eu te pergunto: e qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Quais são os sonhos que você tem? E você acredita que Deus pode realizar os seus sonhos? Ou você não acredita? Eu lembro-me que ainda muito jovem, louvado seja o nome do Senhor, um salário muito pequeno, mas eu comecei a sonhar. E eu sonhei com uma esposa, e eu sonhei com uma casa, e eu desenhei a casa e disse do jeito que eu queria. E eu sonhei com um carro. Glória a Deus. E eu persegui este sonho até que ele se realizasse na minha vida. Eu sonhei, eu acreditei, e Deus viu, Deus ouviu, e Deus me deu. Aquela viúva, ela precisava daquela vitória, e por isso ela insistiu. Ela incomodou aquele juiz que nem temia a Deus e nem respeitava os homens, até que ele, para se livrar dela, ele disse: eu vou fazer. Aí o Senhor agora faz perguntas: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Os escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Em outras palavras, clamar dia e noite é dever nosso. Ele começa falando sobre o dever de orar. Você quer? Peça. E se você pedir, Ele vai dar. Glória a Deus. O que é que você quer? Eu lembro-me que na época das vacas magras, no tempo de prova, minha esposa pegou um caderno e fez uma relação de tudo que ela queria. E eu disse: para que isso? Ela disse: eu preciso de tudo isso. Eu ri. Eu não tinha na época 10 centavos para comprar um pão para um filho. Glória a Deus. Ela disse: não, mas Deus vai me dar tudo isso. E eu comecei a orar com ela, e Deus começou a mandar. Você não deu um glória a Jesus, perdeu uma boa oportunidade. Jesus vai dizer que não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite.
embora pareça demorado em defendê-los. Pareça, não que Deus demore, pareça. Ou seja, Deus nem chega atrasado nem adiantado, Deus só chega na hora certa. Pode ficar certo, que na hora certa Ele vai chegar. Agora você tem que ter sonhos, e você precisa ser persistente. Aí o Senhor diz, pergunta: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, quando Ele vier, vinda de Jesus, Ele vai achar fé na terra? Oh, aleluia. Queridos, vamos nos colocar de pé. Você que está em casa, quais são os seus sonhos, seus desejos, seu anelo? Eu quero que nesta noite você seja persistente. Certo filósofo e pensador, ele disse que quando o homem para de sonhar, ele deixa de viver. E eu quero que esta noite você sonhe com o melhor de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Seja certo que as provas não são para sempre. Existe o tempo da prova. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todos os propósitos de Deus debaixo do sol. E esta noite eu quero te convidar a receber Jesus Cristo como teu Senhor no seu coração, para que você não possa ou não venha a estar só. Com Jesus é melhor. Glória a Deus. E se você nessa noite deseja tomar uma decisão, diga sim para Jesus aí no nosso chat. Diga sim: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero recebê-lo, porque eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Não há coisa alguma que Deus não possa fazer, que Deus não possa resolver. E se aqui no santuário entre nós existe alguém que ainda não tomou a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, você pode fazê-lo nessa noite, vindo aqui à frente para receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. A primeira pessoa onde está, venha aqui à frente, no nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, dê o seu sim aí, faça a sua confirmação, para que aqui nós possamos saber que lá você foi tocado pelo Espírito Santo, que lá na sua casa o milagre está acontecendo, que é mais uma vida para entrar no reino, mais uma vida para ter direito a entrar na cidade santa pelas portas. Tem alguém aqui? Faça um sinal com a mão. Uma vida para Jesus, que está recebendo o milagre na sua casa. E neste momento nós vamos orar. Já vamos orar. Estamos apenas a 2 minutos para terminar o culto desta noite, que o nosso culto termina de 20 horas precisamente.